Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Por aqui, professor Daniel Barros. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Bom, na aula de hoje, então, a gente vai começar a ver aí alguns aspectos no componente de geometria, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui de geometria, uma das áreas da matemática, tá? Vamos falar aí de poliedros, de alguns sólidos, de figuras planas, de figuras não planas, né, nesse conteúdo, tá bem? Vamos lá então. Então, vamos começar a falar para falar em geometria, a gente vai começar a observar algumas formas, né? As formas da natureza e as formas criadas pelo ser humano. Olhando ao redor, então, encontramos inúmeras formas. Algumas são obras da natureza, as outras foram criadas pelo ser humano. Tá? Então temos aqui uma flor. Né? Uma flor tem, se a gente começar a fazer os contornos dessa flor, tem este formato aqui. Né? A pétala desta flor, ó, tem esse tipo de formato. Né? Isso aí então são uma forma. Tá? Se nós olhar aqui a estrela do mar, ó, deixa eu apagar aqui. A estrela do mar também. Ó, temos aí alguns contornos, ó, o contorno da estrela. Né? Se eu fizer esse contorno aqui, eu vou ter então esta forma, né, geométrica. Ó. Tá bem? Então, o contorno da estrela. Podemos trazer também aqui a pirâmide, né? Aqui a famosa entrada do Museu do Louvre, lá em Paris, né? Um museu muito famoso aí, lá na cidade, na França, em Paris, né? O formato desse museu, então, ele é uma pirâmide, ó, uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, aqui a gente está vendo algumas faces desta pirâmide, né? Depois temos aqui o Palácio da Alvorada, né? Consigo ver algumas, tanto nas esculturas quanto na arquitetura do palácio, né? Algumas formas geométricas, ó. Se eu fizer aqui alguns contornos, né? Consigo identificar aqui algumas formas que a gente vai trabalhar, né? Que são formas geométricas, né? Aqui tem um lago aqui assim, né? Então, são algumas detalhes que você consegue ver. Aqui o formato de uma pera, né? Essa fruta aí conhecida também. Temos alguns formatos geométricos, né? Aqui para fazer essa pera, ó. Ah. Então esse vai ser o nosso assunto. Os seres humanos, desde a antiguidade, observam e estudam as formas presentes na natureza. Muitas delas inspiraram objetos que hoje utilizamos. Então, temos aqui, né, um prato, né, uma tigela, como se chama aqui no Rio Grande do Sul, um formato de borda redonda, né, uma certa profundidade. Mas da onde saiu essa ideia de tigela? Note aqui da casca de um coco, ó, né, um coco. Formato então que utilizamos até hoje. Também, né, na arquitetura, temos aqui várias formas geométricas. Posso falar aqui do paralelepípedo, posso ver aqui um cilindro, né, sustentando essa coluna aqui, né? Posso ver semicírculo lá nas janelas, ó, semicírculo, né, metade de um círculo. Posso ver aqui, se eu pegar a fachada, posso ver retângulos, ó. Consigo ver retângulos, né? O que mais que será que você consegue identificar nesta imagem aí, né?
de uma entrada de uma escola romã, a escola romã. Que formas geométricas você consegue identificar nessa imagem, além das que eu já falei? Tá? Temos aqui um tronco ou uma árvore. Né? Que formas geométricas você consegue ver aí nessa paisagem? Que formas você consegue identificar? Nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre esse tipo de assunto, né? Então é muito bom você, sempre que eu disser que forma você consegue ver, né? Pausar o vídeo e pensar um pouquinho, tá? Isso é bem importante. Então aqui, se você já conseguiu identificar, eu consigo ver aqui um cilindro, né? No tronco aqui, o formato de um cilindro, né? Tronco dessa árvore, formato de um cilindro, tá bem nítido aí, né? E aí, como um arquiteto, né? Como é que um arquiteto, engenheiro ou um projetista e outros profissionais conseguem criar formas bonitas e com tantas aplicações na vida prática. Entre outras coisas, utilizando a geometria, que é o nosso assunto que a gente vai ver dentro da matemática. A gente vinha trabalhando aí com a álgebra, né? E tem tudo ligado aí com a geometria, tá? A geometria, a gente vai aplicar a geometria e os cálculos lá na nossa álgebra, tá? Que é o que a gente vinha fazendo até o momento, quando a gente desenvolve alguma demonstração de algum cálculo, né? A gente viu potenciação, a gente viu algumas expressões, a gente viu alguns problemas da matemática aplicada no dia a dia, né? Isso tudo é álgebra. Esta parte da matemática, então, chamada geometria, é a parte que estuda as formas, os formatos das figuras. Na geometria, são idealizadas perfeitas. O conhecimento geométrico é aplicado na construção do mundo real. Tá? Então você vai ver muita matemática aí no seu dia a dia, no seu trajeto de diário, de casa até a escola, no seu passeio. Tá? Você vê muita geometria até dentro da própria casa, nos instrumentos que você usa, né? Seja instrumentos na cozinha, instrumentos no seu quarto, tem muita geometria. Você já sabe que algumas coisas da geometria são noções que aprendemos na escola ou então no seu dia a dia. Então a gente vai ver aqui o que é formas. Se divide em dois tipos de formas. Temos as formas planas e temos as formas não planas, tá? Então as primeiras atividades, eu quero que você analise cada imagem, diga se é plana, se é não plana, aprenda a fazer essa identificação das figuras, tá? Então, para começar, eu quero que você pause esse vídeo agora e faça o seguinte: desenhe um triângulo em uma folha de papel. Depois de desenhar, eu quero que você observe que o triângulo ficou contido no plano da folha, né? E aí, conseguiu fazer o desenho depois que pausou o vídeo? Então você deve ter feito mais ou menos isso aqui, né? Pegou uma folha de papel e desenhou então um triângulo. Lembrando que o triângulo é a figura que tem menos lados, o menor número de lados é um triângulo, né? Eu consigo construir uma figura, um polígono fechado. Qual é a menor quantidade de lados de um polígono fechado? É sempre um triângulo, tá bom? Agora vamos pegar uma caixa. Uma caixa. Por exemplo, uma caixa de fósforo vazia, uma caixa de pasta de dente, uma caixa de algum remédio, né? Ou qualquer caixinha, uma caixa de bombom, tá? Uma caixa. E aí essa caixa, eu aqui estou usando uma caixa de fósforo, tá? E eu coloquei essa imagem aí, ela em diversas posições, tá? Ela de lado, ela de em pezinho, ela deitada, tá? Em qualquer posição que eu coloque sobre o tampo de uma mesa, então digamos que ela está apoiada numa mesa,
as partes dela saem do tampo, né? Não conseguimos fazer com que a caixa fique totalmente contida no plano, né? É diferente do triângulo, ó. Triângulo eu consigo, mas essa aqui não. Ela não consegue ficar, né? Ela sempre sobressai, porque é uma figura tridimensional, né? Uma figura espacial, então ela sai do plano, ó. É uma figura que tem 3 dimensões, tá? Então, isso é diferente quando o que acontece com o nosso triângulo do desenho. O triângulo não se sobressai no plano, ele fica no papel. Então, essa é a diferença. O triângulo representa uma forma plana e a caixa aqui representa uma forma não plana. Entendeu? Então a diferença? Então, é tudo que é tridimensional, uma caixa, uma bolinha, a própria caneta, né? Tudo que é tridimensional é forma não plana. Tudo que eu consigo fazer, se eu fizer um quadrado aqui, ó, fizer um quadrado aqui dentro, assim, é uma forma plana. Agora, se eu já desenhar, em vez de um quadrado, desenhar um cubo, já não é uma forma plana, ó, porque o cubo vai se sobressair, né? Vai ter 3 dimensões. Aí já não é uma forma não plana. Tá? Então, exemplos de formas planas e formas não planas. Está bem definido aí, né? Aqui, ó, o retângulo, né? Uma linha sinuosa fechada, um círculo, uma estrela, né? Um paralelograma, um pentágono. Isso tudo é figuras não planas. Olha a diferença isso aqui tudo figuras planas, desculpa. Olha a diferença das figuras não planas, né? Você consegue ver aqui que ela tem várias dimensões, ó. Aqui é uma pirâmide, aqui é um prisma, aqui é um cilindro, outro prisma, uma esfera, um cone, né? Meio cilindro, aqui parece uma pedra, né? Ou uma bolinha amassada de papel, né? Então são figuras tridimensionais. Então tudo que é tridimensional são figuras não planas, digamos assim. Tudo que é figuras que não têm essas dimensões são figuras planas, tá? Formas planas. Bom, as formas planas, então, a gente classifica ela em mais 2 subgrupos, tá? Elas podem ser polígonos e elas podem ser não polígonos, tá? Vamos ver alguns exemplos. Polígonos. Polígonos é quando eu consigo pegar de uma ponta, né, e fazer o contorno dela, ó, e esse polígono fechar aonde eu comecei. Isto é um polígono, né? Todas elas que você pegar, você consegue sair de um ponto, fazer o contorno dela e chegar no próprio ponto. Isso é um polígono, são formas fechadas. Os não polígonos, né, são quando tem alguma parte em curva, ó. Mesmo que esse aqui eu consiga sair de um lado e chegar ao outro ponto, tem essa parte curva. Então, se tem uma parte em curva, é não polígono. Ou se tem uma parte aberta. Ó, esse caso aqui tem uma parte que não está fechada. Eu saí de um ponto, né, e cheguei aqui e tem essa parte aberta. E também é não polígono. Ou se é todo a parte em curva. Então, para ser não polígono, ou tem alguma coisa em curva, ou tem, né, uma parte que começa e não termina, não tem esse fechamento aqui. Já os polígonos, eles são sempre linhas retas, ó. Reta, 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 reta. Se botar uma régua, não tem nenhuma curvinha, né? Inclusive esse aqui. Não vão se enganar, ó. A diferença deste para este parece ser o mesmo, só que esse aqui são linhas retinhas aqui, ó. Tá? Minha caneta, hoje estou bem de desenho. Tá? Então são linhas retas, então são polígonos, tá? Essa é a diferença. Polígonos, sempre linhas retas. Não polígonos, tem curva ou alguma parte aberta aqui. Tá bom? E as formas não planas, ó. A forma não plana, então, é aquela que tem 3, né, dimensões. São, né,
Por exemplo, a caixa de fósforo, somente é formado por figuras planas. Tá? Vou botar algumas fotos. A caixinha de fósforo, ó, se você notar, as faces dela, o que é faces mesmo? Né? A superfície da caixa de fósforo é formada por figuras planas, né? E nela tem o que? 6 retângulos. Então vamos achar os 6 retângulos aqui, ó. O primeiro, aqui nessa tampa, 1. Se tem um aqui, tem o segundo aqui do outro lado, ó. Que atrás tem outro retângulo. Depois, tem mais um terceiro retângulo aqui. 3. Se tem o 3 aqui, tem o 4 lá do outro lado. Tem o quinto retângulo aqui em cima. Se tem o quinto aqui, tem o sexto que está abaixo da mesa. Esses são os 6 retângulos. Nela não encontramos formas arredondadas, né? Nenhuma forma aqui dela, das superfícies, são arredondadas. E isso acontece com outras embalagens, cuja a superfície é formada por 2 triângulos e 3 retângulos, ó, nesse caso. Aonde estão os 2 triângulos? Aqui. Um triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, né, na outra ponta, e depois tem 3 retângulos. O primeiro aqui, ó, né, mais um retângulo aqui nessa lateral atrás, e um retângulo que está abaixo da mesa. Então tem 3 retângulos e 2 triângulos. Nenhuma delas é um formato arredondado. Isso a gente chama de formas não planas. Tá? Então as duas são formas não são planas, mas a superfície delas é formada por figuras planas. Né? Então olha a diferença. A imagem plana e a imagem não plana, tá bom? Já aqui na lata de milho, né, da foto, temos duas formas planas, que são círculos, ó. A tampa. Se você pegar aí uma latinha de milho na sua casa, você vai ver que tem um círculo aqui em cima e realmente na base também é um círculo, tá? E na sua superfície lateral é arredondada. Nesse caso aqui é o cilindro, né? Ela é toda redonda, tá? A sua superfície é toda arredondada. Pensamos nessa característica, vamos classificar as formas não planas em 2 grandes grupos, chamados de poliedros e não poliedros. Então, todas as figuras não planas ainda vai se subdividir nesses 2 grandes grupos aí. Aqui no caso tem uma bolinha de tênis, né? É uma figura totalmente redonda e tridimensional, uma esfera. Bom, a superfície dos poliedros é formada somente por polígonos. Cada polígono é uma face do poliedro. Com os polígonos são figuras planas com contornos, restos, e os poliedros não têm formas arredondadas. Deixa eu fazer uma animação aqui que eu acabei não fazendo. Deixa eu descartar aqui e só vou fazer uma animação, tá, nesse slide, que acho que é o último, para depois a gente ir para a atividade. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação do slide atual. Agora sim. Então, os poliedros, que é o que a gente estava falando, né? Então, os poliedros e também os não poliedros. É a mesma coisa das figuras planas e não planas. Os poliedros têm todas as suas superfícies são retas, ó, que tem um quadrado, 2 quadrados, ó. As suas laterais não tem nenhuma curvinha, ó. Tudo é reto, 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 ó. Aqui também é reto, reto, retas, 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 né? Aqui também é retas, ó. Tem um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, 4 retângulos, 5. Então, aqui também um tetaedro, ó. Tetaedro também é reto, ó. Ah, esses são os poliedros. Já os não poliedros apresentam alguma parte redonda, ó. No caso do cilindro tem 2 círculos, a parte lateral dele é redonda. A esfera, o cone, ó, tem uma base redonda aqui, né? E depois faz o cone. Ah, aqui também, ó, superfície redonda. A rosquinha, vamos chamar de rosquinha, uma boia, né? Uma boia, ó. Se você pensar na boia de piscina com o calorzinho chegando. O pino de um jogo, né? O pininho de um jogo tem formas redondas, tem um cone aqui também embaixo, ó. Aqui tem 3 formas geométricas, cone, tem esta e a esfera.
né? Pode ser até um bonequinho aqui, ó. Ô, bonequinho. Tá? Bonequinho, ó. Tá? Então, poliedros e não poliedros. Então, a nossa atividade vai se basear nesse tipo de, de, de introdução, para ver se você identifica o que é poliedros, o que é não poliedros, né? O que são poliedros retos, o que é poliedros redondos, tá? Então a gente vai trabalhar a nossa atividade de matemática, agora que eu vou liberar para vocês, somente sobre isso, tá? Pessoal, ficou com dúvidas, né? Dá uma estudada, tem vários vídeos, além do meu, tem vários vídeos aí falando sobre essa parte da geometria, tá? Então, é fácil, né? Ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo, né? Assistiu uma vez? Beleza. Chegou a atividade? Vai lá e assiste de novo, passo a passo. A atividade vai pedir para identificar o que é plano, o que é não plano. Assiste essa partezinha, responde a atividade, né? Depois a atividade vai falar o que é poliedro, o que é não poliedro. Assiste de novo essa partezinha, né? E responde a atividade, tá? Então, um grande abraço para vocês e a gente continua aí até o nosso próximo encontro.